Ouvi falar muito bem deste tofu. Eu acho que nunca experimentei, ou se já o experimentei foi há muitos anos, mas ontem fui ao Auchan e encontrei lá, por isso resolvi trazer para fazer o almoço de hoje. Ele realmente tem uma textura diferente dos outros, é muito mais suave, firme, claro, mas ao mesmo tempo muito suave. Vou saltear edamame, já tenho aqui uma frigideira aquecida com azeite. Coloco um bocadinho de sal. Já está assim com este aspecto douradinho. Agora vou reservar porque vou cozinhar aqui o tofu. O tofu esteve aqui a marinar em molho de soja e alho em pó durante uns 15, 20 minutos. Preparei também aqui um molho no instante. Eu fiz a olho, mas isto levou pasta de sésamo, sumo de limão, óleo de sésamo, mais um bocadinho de água, azeite, sal e acho que foi isso. Ganhas dinheiro sem taxas de câmbio. Nas últimas 2 semanas recebemos várias vezes convidados cá em casa e por isso usei imensos guardanapos de pano e já tinha aqui um belo montinho de guardanapos lavados e que agora precisavam de ser passados a ferro. Aqueles que nós usamos no dia a dia, que não são estes, são outros um bocadinho mais básicos, mas esses eu não me dou ao trabalho de passar a ferro, mas estes aqui para receber convidados, claro que prefiro dar um jeitinho com o ferro para ficarem mais direitinhos. Já estamos aqui no dia seguinte e venho aqui partilhar uma irritação, uma situação que se passou ontem. Fomos ao cinema à noite
E nós não costumamos ir ao cinema à sexta-feira, muito menos ao fim de semana. Aproveitamos sempre para ir durante a semana porque já sabemos que é quando está mais calmo, menos pessoas e no geral acho que se tem uma experiência mais agradável, pelo menos para quem como eu vai ao cinema para realmente assistir a um filme e não para ter um momento de convívio. Então eu já não estava mesmo habituada a estar numa sala de cinema praticamente cheia, talvez porque também fui ver um filme que está a ser muito falado, que é O Diabo Veste Prada. Apesar de já terem passado algumas semanas desde a estreia, a sala estava bastante cheia. E parece-me que as pessoas já não se sabem comportar em espaços públicos ou comportarem-se de forma adequada ao espaço em que estão. Várias pessoas a falar ao longo de todo o filme, e não estou a falar de crianças nem adolescentes, mas sim adultos, mais velhos que eu, a falarem não só de coisas sobre o filme, que isso ainda, se for assim uma coisa pontual, até percebo, mas a falar de coisas da vida pessoal que não têm nada a ver com o momento em questão. Pessoas a usar o telemóvel descaradamente com a luminosidade no máximo. Não era aquela coisa de, ok, preciso só de ver isto aqui, vou baixar a luminosidade para o mínimo possível para não incomodar ninguém. Não. Era usar descaradamente o telemóvel durante muito tempo e com a luminosidade no máximo. As pessoas estavam à minha frente, por isso eu conseguia ver perfeitamente a luz que vinha do telemóvel, era quase um holofote no meio da sala de cinema que estava escura. Expliquem-me se sou eu que estou errada ou se estou a ser demasiado picuinhas ou se isto realmente é uma falta de educação, falta de noção, falta de tudo. Eu tive de ser aquela pessoa chata que manda as outras pessoas calar porque imediatamente atrás de mim, na fila atrás de mim e nos lugares atrás de mim estavam 3 pessoas, 3 mulheres adultas a falar constantemente umas com as outras. Não estavam a sussurrar, não estavam a fazer o mínimo esforço para falar baixo, estavam simplesmente a falar umas com as outras ao longo de todo o filme. Estragou-me completamente a experiência do filme e isto lembrou-me exatamente porque é que eu não vou ao cinema nas horas e nos dias mais populares. Eu vou imenso ao cinema, eu adoro cinema, é das coisas que eu mais gosto e mais uma vez, eu posso estar errada, mas cinema, eu penso que não é um local de convívio. O cinema é um local de silêncio, onde estamos todos em conjunto a ver um filme e há que haver respeito para não estragar a experiência das outras pessoas. Não é um local de convívio para estar a falar sobre o que quer que seja. Não sei o que é que acham sobre isto, não sei se também têm tido experiências destas, mas realmente acho que já não me apanham mais numa sala de cinema numa sexta-feira ou num fim de semana. Então, eu hoje para o jantar vou fazer gnocchi de batata. Isto é bastante simples, só lá é um bocadinho de trabalho e é um bocadinho demorado. Mas tenho aqui farinha, 120 gramas de farinha, estou a usar T55. Vou misturar meia colher de sal e coloco aqui na minha bancada e faço assim, tipo um poço no meio. Vou adicionar aqui o meu puré de batata. Cozi 450 gramas de batatas e depois transformei em puré. Vou colocar aqui no meio. Isto hoje é capaz de não correr tão bem como o habitual. Eu já fiz esta receita muitas vezes, mas hoje reparei que na receita diz que não é suposto usar batata nova, mas era o único tipo de batata que eu tinha cá em casa e foi esse que usei. O motivo é porque tem maior conteúdo de água e por isso absorve mais a farinha. Vamos ver como é que corre. Tenho aqui então o puré de batata e vou adicionar um ovo. E agora é basicamente misturar isto tudo com as mãos. Portanto, vou misturando e juntando a farinha aos poucos. Eu admito que não gosto muito de misturar este tipo de coisas, este tipo de texturas à mão. Não é uma coisa que eu aprecio muito. Não gosto da sensação e não gosto de ficar com as mãos neste estado. É difícil de lavar, fico com o lava-louças todo sujo, cheio de farinha e batata. Eu realmente estou a sentir a massa um bocadinho mais pegajosa que o habitual. Não sei se será então pelo tipo de batata.
Agora vou colocar aqui farinha na superfície. Vou cortar assim pequenos pedaços de massa e vou formar assim uma espécie de corda, algo assim deste género. E agora vou cortar os meus pedacinhos de nhoque. Agora vamos pressionar ligeiramente assim com o garfo, cada um deles. E agora é continuar este processo até acabar a massa. Acho que podem ver que não me dou ao trabalho de os deixar muito uniformes, mas isso também não interessa muito, pelo menos para mim não interessa muito. Assim que eu terminar, eles vão ficar aqui a repousar uns 20 minutos e enquanto isso vou fazer ali um molho de tomate na frigideira. Depois vou servir com burrata, não sei se já referi, mas vai ser então um nhoque com um molho de tomate e burrata. Vou colocar também umas folhas de manjericão. Devo dizer que o nhoque ficou bem bom, ao contrário do que eu estava à espera, mas até resultou bastante bem. A textura ficou muito parecida, equivalente à textura habitual. Como eu referi, eu já fiz esta receita muitas vezes, ela costuma sair sempre bem. Neste caso senti a massa um bocadinho mais pegajosa que o normal, mas depois na textura, quando fomos comer, eu pelo menos senti que estava exatamente igual. O processo de fazer nhoque é realmente um bocadinho demorado, mas não é... Eu não sinto que seja muito complicado, é só um bocadinho chato porque realmente demora um bocadinho de tempo. Mas eu acho que vale muito a pena porque eu gosto muito mais da textura deste nhoque caseiro do que daqueles que se compram, mesmo aqueles, sim, uma outra marca italiana que eu gosto bastante e que também tem nhoque à venda no supermercado, mas sinto sempre que ou têm uma textura mais densa do que eu gosto, ou são assim muito farinhentos e sente-se muito o sabor da farinha. Nunca comprei um nhoque assim já feito que eu pudesse dizer que realmente gostei. E por isso, nos últimos anos, tenho optado sempre por fazer esta versão caseira. Não é uma coisa que eu faça com imensa regularidade, porque, lá está, é um processo um bocadinho demorado, mas de vez em quando gosto de fazer. Espero que tenham gostado de acompanhar este vídeo e gostado das receitas. Eu vou deixar, como sempre, tudo por escrito no blog. Muito obrigada por acompanharem e vemo-nos no próximo vídeo.